Olá pessoal, bem-vindos ao Lá Vem Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa saga rumo à aprovação no PISM da UFJF. Antes de começar, 3 avisos muito rápidos. O primeiro, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, porque tem muita novidade a caminho. A gente está só começando aqui com essas aulas do PISM e vem muito mais pela frente. Segundo aviso, provavelmente você está ouvindo um barulho de fundo aí, mas é porque a minha cidade é realmente muito quente. O calor já está demais, isso está de manhã ainda, então eu estou aqui na companhia do meu bom e velho ventilador, que não tem como abrir mão. E o terceiro aviso, como aconteceu na primeira aula, aqui na descrição do vídeo tem um link para você poder acessar uma lista de exercícios sobre essa aula 2, tá? Cada aula vai ter uma lista de exercício para você poder colocar em prática tudo que você aprendeu aqui nessa aula, ok? Então, vamos começar. Essa aula 2, ainda no capítulo de ponto, é sobre a distância entre dois pontos. Então, vamos lá. Vamos trabalhar e descobrir como que a gente calcula a distância entre dois pontos utilizando as coordenadas. A gente vai deduzir aqui uma fórmula que, na verdade, ela vai ser baseada numa coisa que vocês conhecem muito bem, tá? Vocês vão ver. Então, a gente vai considerar dois pontos, o ponto A e o ponto B, com as suas coordenadas que estão ali bem expressas ali, né? O A é XA, YA. Esse índice ele está sempre associado à letra que você utilizou para chamar o ponto. E o B, que é XB, YB. Então, temos aí o plano cartesiano, já com os pontos marcados, e ali tem aquelas linhas de projeção para poder indicar onde que está pegando no valor lá nos eixos, tá? Então, para a gente poder obter a expressão da distância, a gente vai fazer o seguinte, ó. A distância é esse segmento que une o A e B. Porque, na verdade, se você for olhar, você teria vários caminhos para fazer do A e B. Você pode vir e fazer um negócio assim. O mouse está acompanhando aí, né, pessoal? Você pode fazer uma curva aqui. Quando a gente fala em distância, a gente está falando do menor caminho que liga os objetos que você está querendo calcular. No caso dos pontos, a menor distância é um segmento de reta que une os dois. Então é isso que a gente está interessado. Para a gente poder calcular isso, a gente vai usar exatamente essas linhas aqui de projeção para os eixos. Porque olha que interessante, ó. Se eu pegar essa aqui que está ligando o A lá no eixo Y e eu projetar até encontrar essa linha de projeção do eixo até do B até o eixo X, eu vou aproveitar para poder completar aqui também. Repara que eu formei um triângulo aqui, ó. A gente tem exatamente um triângulo que tem esse lado azul, esse lado aqui em verde e tem esse lado aqui em laranja, ok? Então isso é um triângulo. E como essas projeções elas são paralelas a cada um dos eixos, e os eixos, por sua vez, eles são perpendiculares, lembrando, perpendicular é porque forma ângulo de 90 graus. Então, como eles são paralelos a dois eixos perpendiculares, obviamente, esse lado laranja também vai ser perpendicular a esse lado verde, de forma que aquele ângulo formado é um ângulo de 90 graus. Então nós temos aqui, na verdade, um triângulo retângulo. E isso é ótimo, porque triângulo retângulo, você automaticamente pensa, ou poderia pensar, ou deveria pensar, no Teorema de Pitágoras, que é justamente o que a gente vai usar aqui, ok? Então, primeiro de tudo, ó, já que ele é um triângulo retângulo, ele tem catetos e tem hipotenusa. O ângulo reto está aqui, então a hipotenusa é o lado oposto, então a distância vai ser justamente a hipotenusa, e os catetos são os lados que formam o ângulo reto. Então, o primeiro cateto ali, aquele verde, para a gente poder saber qual que é o valor dele, repara que aqui foi formado um retângulo, tá vendo? Temos um retângulo aqui embaixo, e no retângulo os lados opostos têm a mesma medida. Então, esse lado aqui, ele tem a mesma medida que esse aqui de baixo.
E qual que seria a medida aqui de baixo? Bom, se eu pegar da origem até aqui no XB, você concorda comigo que essa medida ela mede justamente XB? Se o XB fosse 5, por exemplo, a medida da origem até o X seria 5. E qual que seria essa medida aqui do XA? Mesma ideia. Esse pedaço aqui, ele mede justamente XA. Então, esse aqui mede XB, esse aqui mede XA. Qual que vai ser esse pedaço aqui, então, que sobrou? Vai ser o XB menos esse pedaço do XA. Então, se aqui é 5 e aqui é 2, quanto que sobra para cá? Sobra 3. Por quê? 5 menos 2 é igual a 3. Então, basta que a gente faça a diferença dessas coordenadas, no caso das abscissas ali. Então, aquele pedaço mede XB menos XA. Fazendo a mesma coisa para o nosso lado laranjinha ali. Ele também forma um retângulo aqui, ó. Repara que a gente tem um retângulo formado aqui. Então, esse segmento em laranja tem a mesma medida que esse segmento aqui. E pela mesma história, aqui até aqui embaixo nós temos YB. Desse ponto do A até aqui embaixo temos YA. Então, esse pedaço laranja que sobra é YB menos YA. Ok? Então, nós temos já os nossos dois catetos. XB menos XA e YB menos YA. Certo? E a nossa hipotenusa, como já mencionei, é justamente a distância entre os dois pontos, A e B. A gente vai representar dessa forma. Pode ser AB também, pode ser o D com índice AB, tanto faz. Isso aí é só questão de notação. Então, usando o Teorema de Pitágoras, o que diz o Teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Então, a gente tem aqui a aplicação do Teorema de Pitágoras, certo? E eu quero justamente saber essa distância. Eu não quero saber a distância quadrada, eu quero saber a distância. Então, para eu poder eliminar esse quadrado, eu passo a raiz dos dois lados. Tecnicamente aqui, nós teríamos que trabalhar com uma questão de mais ou menos, tá? Mas como está trabalhando com distância, a distância não pode ser negativa. A distância é sempre positiva, então basta você passar a raiz. De forma que a nossa fórmula seja exatamente essa. A distância entre os pontos A e B é dada pela raiz de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Essa é a nossa primeira fórmula de hoje. Olhando por aí, eu pelo menos, assim, é uma coisa particular minha, eu acho essa fórmula muito carregada. Você tem raiz, você tem dentro dela dois quadrados, e são quadrados de diferenças, que pode ser de soma também, dependendo do sinal, mas a expressão, se você usar desse jeito, ela fica muito carregada. Você vai gastar um espaço horrível, você pode se embolar na conta lá no meio, então eu prefiro organizar o pensamento. Então, como que a gente pode minimizar essa fórmula tão carregada assim? Então, primeiro de tudo, a gente vai usar uma coisa que vocês usam direto na física, que é a ideia da variação. Quando você tem lá a variação do espaço, aí o professor vai e escreve ΔS. Quando tem variação do tempo, vai lá e escreve ΔT. Quando tem a variação da temperatura, tem o ΔT maiúsculo. Então, assim, esse delta é muito usado para variação, que é uma diferença. Então, aqui vai fazer exatamente isso. A gente vai fazer um ΔX, que é a diferença das coordenadas do x, xb menos xa, e da mesma forma a gente vai fazer também um ΔY, que é a diferença das coordenadas do YB menos o YA. E com isso a gente pega aquela fórmula que a gente obteve e a gente substitui. Ao invés de ficar aquela coisa tão carregada, nós utilizamos essa fórmula bem mais simples. Então, qual que é a ideia de organizar o pensamento? A gente começa calculando o ΔX, calcula o ΔY, calcula o quadrado dos resultados e aí você joga aqui na fórmula. Fica bem melhor. A sua raiz fica bem mais compacta e mais agradável de trabalhar. Eu, pelo menos, penso assim.
E é assim que eu vou fazer nos exemplos. Se você já aprendeu na escola de outro jeito, usando aquela fórmula carregada e prefere continuar assim, ok, tá? Não tem problema. Use o que for mais confortável para você. Agora, eu vou recomendar que você experimente fazer desse jeito, que fica mais organizado e menos carregado. Principalmente quando você não conhece alguma das coordenadas, porque aí dá uma expressão gigante e que você pode se complicar se você não prestar atenção, ok? Sobre essa questão aqui, nem sempre vai ter ponto A e B, você nem sempre é obrigado a fazer B menos A, você escolhe. Porque na verdade, tanto faz a ordem que você fez essa diferença aqui. Porque na verdade vai ser elevado ao quadrado depois. E tudo que é elevado ao quadrado vai dar positivo. Então, você trocar a ordem aqui, você vai estar só trocando o sinal. Mas quando você elevar ao quadrado, esse sinal é indiferente. Esse sinal desaparece, ele fica positivo, ok? Então, tanto faz a ordem que você optar. E essa coisa de usar A e B é só para poder usar uma fórmula genérica mesmo. A gente vai ver até o primeiro exemplo que a gente tem nessa aula. Nem A e B, P e Q. Mas aí vocês se sintam à vontade para poder usar da forma que vocês quiserem, ok? Bom, vamos então aos nossos primeiros exemplos da aula de hoje. Então temos aqui exemplo 3. Por que é exemplo 3? Porque na última aula fizemos 2 exemplos, então em cada capítulo eu sigo a numeração, tanto dos exemplos quanto dos exercícios. Eu só volto na contagem quando eu viro o capítulo, ok? Então, exemplo 3. Determine a distância entre os pontos P, menos 2 e 4, e Q, 3 e 4. Vamos lá então. Eu vou pegar aqui a nossa colinha. Vou utilizar aqui aquela forma que eu falei mais simples. Então a gente quer usar o menos 2 e 4 e 3 e 4. Como eu disse, tanto faz o que você vai escolher para poder usar. Pode ser essa fórmula, pode ser a outra, e a ordem também tanto faz. Eu vou escolher Q menos P, tá? Mas poderia ser qualquer uma. Então, vamos começar calculando o delta x. Então, delta x, vamos fazer xq menos xp, certo? Vou deixar isso aqui. Então, o nosso xq é 3 menos o nosso xp, que é menos 2. Vou colocar um parêntese porque tem 2 menos seguidos, só para a gente não se perder aqui. Pessoal, menos 2, isso aqui vira mais 2. 3 mais 2 é igual a 5. Então, achamos o delta x. Já vou aproveitar aqui para fazer o delta x ao quadrado. Vai ser 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, que é 25, ok? Vou fazer o mesmo agora para o y. Delta y, x, aliás, yq menos yp. Yq é 4 e o yp também é 4. 4 menos 4 é 0. Certo? Aproveitando aqui então, delta y ao quadrado vai ficar 0 ao quadrado, que é 0. Agora sim, basta que a gente jogue na fórmula da distância, que vai ser a raiz da soma desses dois aqui. Então, distância de P e Q vai ser igual a raiz quadrada de 25 mais 0. 25 mais 0
é igual a 25, que é igual a 5. Ok? Então, no caso aqui, a distância entre o P e o Q é igual a 5. Pessoal, repara uma coisa aqui, né? A nossa distância deu 5, que foi justamente o ΔX. Isso aconteceu porque o ΔY deu 0. E por que o ΔY deu 0? Porque as ordenadas eram iguais. Esses pontos estavam na mesma linha. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse aplicativo aqui, ele se chama GeoGebra, tá? Ele se chama GeoGebra, você consegue fazer várias coisas com ele. Então, vamos marcar esses pontos para a gente poder analisar o que acontece nesse exemplo que a gente fez agora. O primeiro ponto lá era menos 2 e 4. Se eu quiser marcar o menos 2 e 4, usando a ideia da última aula, eu partiria aqui da origem, iria até o menos 2, e daqui eu iria até o 4. O ponto vai estar aqui. Eu não vou marcar desse jeito, eu só vou já plotar o ponto aqui. Deixa eu só puxar a questão do teclado aqui. Então vou colocar o ponto P. Ele é igual a menos 2 e 4. Tá ali o ponto P. O nosso ponto Q, ele seria 3 e 4. Então ele estaria aqui. Vou colocar também ali. Vai ficar 3 e 4. Esse é o ponto Q. Repara que a distância entre eles vai ser dada por esse segmento aqui. Esse segmento, ele é paralelo ao eixo X, de forma que se eu quisesse fazer aquela questão de pontilhar até encontrar aqui embaixo, eu não conseguiria formar um triângulo, eles estão na mesma altura. Então basta fazer a diferença entre as coordenadas aqui no caso. Repara também o seguinte, ó, o P está no menos 2. Para eu poder chegar até a origem, eu tenho que caminhar quanto? 1, 2. E para chegar até o Q? 3, 4, 5. Então a distância entre eles, que está até marcada aqui do lado, ó, é 5. Então bastava fazer, nesse caso, 3 menos o menos 2, que você chegava no 5. Ok? Bom. Então a distância aqui é 5. Não foi, era uma questão bem simples. Então se você se deparar com uma questão em que uma das coordenadas é igual à coordenada correspondente do outro, você já sabe que é só fazer a diferença do outro lado. Mas usa a fórmula, para não ter erro, usa a sua fórmula. Vamos para o nosso exemplo 4 aqui, tá? Então, encontre a distância entre os pontos R, 3 e menos 2, e S, 3 e 2, ok? Então, mesma história, vou continuar usando essa fórmula aqui. Primeiro fazendo o ΔX. Podemos escolher a ordem, eu vou fazer também S menos R, ok? Então, XS menos XR. XS é 3 menos XR, que também é 3. Isso aqui também deu 0. Você já consegue imaginar o que vai acontecer? Pois é, né? Vai ser a história parecida com o anterior. Então, obviamente, aqui o nosso ΔX ao quadrado é igual a 0. ΔY, YS menos YR. Ok?
YS é o 2, YR menos 2, então menos 2. Esse menos e menos vira mais 2 mais 2, que é 4. Então, baseado no exemplo anterior, a gente já sabe que a distância vai ser 4, porque o ΔX deu 0. Mas, de qualquer forma, a gente vai continuar aplicando aqui, tá? Então, se você já quiser concluir, fica à vontade. 4 ao quadrado é 16. Então, distância de R e S vai ser igual a raiz de 0 mais 16, que é a raiz de 16, que é igual a 4. Mas já sabíamos disso, de novo, pela questão de ter coordenadas iguais ali, né, no caso do abscisso. Ok? Beleza? Sala de enquadramento aqui, né? Desculpa. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aquela hora. Vou ativar aqui o GeoGebra outra vez. Deixa eu tirar esses pontos daqui. Ok. Bom, vou marcar aqui, vou marcar o ponto R, que vai ser igual a 3 e menos 2. E vou marcar o ponto S, que é igual a 3. Opa, desculpa. Espera aí que eu fiz line aqui. Usei a vírgula no lugar errado aqui. Isso. Repara que da mesma forma que aconteceu no outro, você tem uma mesma coordenada aqui, né? No caso aqui é o X. Esse segmento é paralelo ao eixo Y, de forma que você consegue obter a distância diretamente a partir do segmento, sem ter que usar fórmula nenhuma. Basta que você olhe que para chegar do R até o S, você sobe 2 até o eixo X e sobe mais 2 até encontrar o S, então dá um total de 4, ok? Bom, vamos para mais um exemplo. Pessoal, essa luz aqui, ela tá... Não sei se ela tá atrapalhando muito vocês. Vou tentar dar uma diminuída nela aqui, ok? E tem uma formiguinha andando no meu papel. Bom, vamos lá. Exemplo 5. Calcule a distância entre os pontos A, 2 e 3 e B, 5 e 1. Então aqui já repara que não tem nada igual. Então aqui a gente vai conseguir verdadeiramente usar a fórmula completa. A gente usou a fórmula completa, né? Mas fica menos previsível. Vou deixar essa formulinha aqui, tá? Então a gente vai começar calculando o ΔX e o ΔY. Então, ΔX, eu vou de novo fazer B menos A, tá? Vamos lá então. ΔX vai ser XB menos XA. XB 5 menos XA, que é 2. 5 menos 2, 3. Já aproveitando para fazer o ΔX ao quadrado, vai ficar 3 ao quadrado, que é 9. Correto? Vou fazer um esquema diferente aqui. Vou colocar outra cor agora, só para dar uma destacada.
O ΔY vai ser YB menos o YA. YB é 1 menos o YA, que é 3. 1 menos 3 vai ficar menos 2. Ah, deu negativo. Não tem problema, porque na hora que você fizer aqui, ó, para elevar ao quadrado, menos 2 vezes menos 2 vai dar 4 positivo. Ok? Por fim, fazemos agora a distância. A distância vai ser igual àquela raiz da soma de 9 com 4. 9 mais 4 é 13. 13 é um número primo, não tem o que fatorar ali. Então a raiz acaba sendo justamente essa mesmo. E dessa forma a distância é igual a raiz de 13. Então distância... não tem esse igual aqui não, né? Desculpa. Ah, ficou ali, né? Vai ficar assim mesmo. Mas não tem esse igual aqui não. A distância de AB é igual a raiz de 13. Ok? Vamos aproveitar, vamos fazer o mesmo esquema aqui. Deixa eu apagar esses objetos todos aqui para a gente poder dar o prosseguimento. Então, a mesma coisa, agora a gente tem o ponto, o A, ele vai ser 2 e 3, tá? O nosso ponto B, ele vai ser 5 e 1. Então aqui a gente consegue formar a ideia do triângulo. Repara que aqui, ó, se a gente fizer, ó, a gente tem o X, ele é 2, ó, abaixo o A aqui, ó, o X aqui vai ser 2, e o B vai ser, o Y vai ser 1. Deixa eu colocar esse ponto, vou colocar esse ponto C ali, ó, 2 e 1. Porque é com isso daqui que a gente vai ser capaz de fazer um triângulo, certo? Então, tá esse triângulo aqui, ó, correto? De forma que o nosso AC ele mede 2, tá? O nosso CB aqui ele mede 3, então fica 4, né, porque tá ao quadrado, mais 9, aqui vai dar 13, no caso raiz de 13, beleza? Então aqui a gente conseguiu formar o triângulo, então aqui a gente aplica a fórmula direitinho. Próximo exemplo. Exemplo 6. A ideia vai ser a mesma, tá? Aqui eu não vou nem... Agora eu não vou mais ficar usando o GeoGebra não, tá, pessoal? Aqui foi só... Já deu pra entender a ideia ali. Então não vou mais fazer uso do GeoGebra. Deixa eu até... eu ia fechar ele, mas não tem a necessidade, tá? Bom, vamos lá então. Exemplo 6. Determine a distância entre os pontos C, 3, menos 2 e D, menos 1 e 4. Eu vou optar de novo fazer D menos C, tá? Então, o ΔX vai ser o XD, até abandonei a colinha, né, pessoal? Menos o XC. O XD é menos 1. O XC é 3. Menos 1 menos 3 vai ficar menos 4. Correto? Fazendo ele ao quadrado, vai ficar menos 4 ao quadrado, que vai ficar igual a 16.
Mesma coisa aqui agora, vou fazer para o ΔY. Então vou fazer YD menos o YC. YD é 4, menos o YC, que é menos 2. Esse menos e menos vai se transformar em mais. 4 mais 2 é 6, ok? Então o nosso ΔY ao quadrado vai ser o 6 ao quadrado, que é igual a 36. Então já temos os dois. Podemos agora ir para o cálculo da distância entre o C e o D. Então vai ser a raiz de 16 mais 36. 16 mais 36 é igual a 52. Vamos dar uma olhada aqui no 52, porque ele é possível de fatorar. Tá dando para ver aí, pessoal? 52. Posso dividir por 2. No caso aqui dá 26. Posso dividir por 2. Dá 13. O 13 é primo. Então aqui está a forma fatorada. Repare que aqui eu tenho então 2 ao quadrado. De forma que se eu tenho quadrado, eu consigo tirar da raiz. Então raiz de 2 ao quadrado é 2. E sobra o 13. Vai ficar então 2 raiz de 13. Então a distância do C ao D é 2 raiz de 13. Beleza? Tranquilo? Então ok. Vamos voltar para os nossos slides. Na verdade, deixa eu só dar a motivação do próximo slide, tá? Porque que o slide está desse jeito que vai estar agora. Porque o nosso exemplo 7, ele diz: classifique o triângulo de vértices A, 3 e 2, B, 6 e menos 5 e C, menos 4 e menos 1, em relação aos lados e em relação aos ângulos. Então ele quer que a gente classifique o triângulo em relação aos lados e em relação aos ângulos. Pessoal, o negócio é o seguinte: quando a gente tem um triângulo, nós podemos classificar a natureza desse triângulo, tá? Então a gente vai revisar um pouquinho isso. Isso é visto, se eu não me engano, no 8º ano, talvez, ou antes. Enfim. A gente pode classificar um triângulo de duas maneiras diferentes. Uma vai ser em relação às medidas dos lados do triângulo e a outra vai ser em relação às medidas dos ângulos do triângulo, tá? Então a gente vai ter um quadro resumo aqui, que a gente vai considerar um triângulo que tem lados A, B e C, e o A é o maior lado, tá? Então o triângulo ele pode receber essas classificações. Então ele vai receber uma em relação aos lados e outra em relação aos ângulos. Em relação aos lados, o triângulo ele pode ser isósceles, equilátero ou escaleno, tá? Isósceles é quando ele tem dois lados iguais, dois lados de mesma medida. Equilátero são três lados iguais, são três lados de mesma medida, e o escaleno são três lados de medidas diferentes. Então, isósceles, equilátero, escaleno. Em relação aos ângulos, ele pode ser retângulo, acutângulo ou obtusângulo. Pessoal, triângulo retângulo é porque ele tem um ângulo reto, tá? O que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Um triângulo acutângulo, ele só tem ângulos agudos. Os três ângulos dele são agudos. O que é um ângulo agudo? É um ângulo menor que 90 graus.
E o triângulo obtusângulo, ele tem um ângulo obtuso. O que é o ângulo obtuso? É um ângulo maior que 90 e menor que 180. Até porque não tem como um ângulo no triângulo dar 180, porque a soma dos três tem que dar 180. Tá? Mas e aí? A gente vai ter que definir ângulo também, Thiago? A gente trabalhando com lado só, com distância? Pois é, a gente consegue classificar em relação ao ângulo observando o que acontece com as medidas dos lados. Então, de posse das medidas dos lados, a gente vai fazer uma análise que vai remeter um pouco ao teorema de Pitágoras, mas que na verdade no fundo tem a ver com lei dos cossenos, tá? Mas a gente já sabe que se o triângulo é retângulo, é porque a hipotenusa, ou seja, o maior lado ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, tá? E aí é isso que vai ser a base para a gente. É considerar o quadrado de cada um dos lados, pegar o maior deles, separar e comparar com a soma dos quadrados dos outros dois. Se o primeiro for igual à soma dos outros dois, é um triângulo retângulo. Em contrapartida, se esse valor for menor que a soma, esse triângulo vai ser acutângulo. E se for maior do que a soma, estou falando de quadrados, tá, pessoal? Se ele for maior que a soma, o ângulo é obtuso, então o triângulo é obtusângulo. Então é isso que nós vamos usar aqui. Deixa eu aproveitar, acabou que eu não preparei isso, mas eu vou fazer uma colinha aqui. Espera aí que eu vou dar uma pausa na gravação. Voltei aqui, pessoal. Para vocês foi rapidinho, né? Só pausei e continuei. Eu fiz uma colinha, mas ela é desnecessária na verdade, porque é só eu voltar no slide sem o menor problema. Mas eu vou deixar ela aqui que ela ficou bonitinha, tá? Bom, vamos para o exemplo de novo, tá? Então, temos aqui... Deixa eu dar uma mexida na luz aqui. Ok. Classifique o triângulo. Deixa eu só, pessoal, não estou satisfeito com essa luz aqui não, pera aí. Pessoal, problemas técnicos, tá? É como se fosse uma live isso aqui que eu faço, mas é gravado, tá? Então, vamos lá. Exemplo 7 é aquele que a gente pediu para classificar o triângulo, então ali os três vértices. Pessoal, é claro que se é um triângulo, ele tem um lado AB, tem um lado BC e tem também um lado AC. Ele tem os três lados, tá? Então a gente vai, para poder classificar o triângulo, a gente tem que saber quanto que mede cada lado. Mas se eu quero saber quanto que mede o lado AB, na verdade eu estou querendo saber qual que é a distância que existe entre o A e o B, ok? Nós queremos saber a distância entre os dois. Então, para isso, a gente vai de novo recorrer àquela fórmula. Então a gente vai começar fazendo primeiro justamente esse lado AB, tá? Então vamos lá, o lado AB. Para a gente poder calcular o AB, começamos mais uma vez pelo ΔX. Esse aqui também, deixa eu analisar, eu vou fazer também o B menos A. XB menos XA. O XB é 6 menos o XA, que é 3, tá? E 6 menos 3 é igual a 3. Fazendo isso daqui ao quadrado, ΔX ao quadrado, fica 3 ao quadrado, que é igual a 9. Vou fazer o ΔY, fazendo de vermelho mesmo, tá pessoal? Vou usar uma cor para cada lado ali. YB menos YA. O YB é menos 5. O YA
é 2. Menos 5 menos 2 vai dar menos 7. O ΔY vai ser igual a menos 7 ao quadrado, que é igual a 49. Correto? Ok. Então vou fazer agora qual que seria a medida do AB. Então, vou fazer um esquema aqui, pessoal. Não, por enquanto não. Depois eu faço isso. O AB, ele vai ser a raiz do 9 mais 49, tá? E isso é igual a 58. 58 e 2 vezes 29 são dois números primos. Não tem como sair daqui, ok? E aí, deixa eu dar uma destacada aqui num ponto, tá? A gente não quer, vamos voltar para o slide aqui, ó. A gente quer comparar os quadrados, tá? Então, já que a gente quer comparar os quadrados, eu já vou, por isso que eu tinha escrito quadrado aqui, mas é melhor colocar aqui, ó. O AB ao quadrado você elimina essa raiz, ele vai ser simplesmente igual a 58. Correto? Tranquilo, né? É isso que a gente vai utilizar. Vou fazer agora o mesmo que a gente fez para o AB, eu vou fazer para o AC. Vou eliminar esse A dessa história aqui de uma vez, tá? Então, o AC, esse eu vou fazer A menos C, tudo bem? Só para poder mostrar para vocês que tanto faz a ordem que você determina ali. XA menos XC, o XA é 3, o XC é menos 4. 3 menos 4 fica 3 mais 4, que é igual a 7. Correto? Então, ΔX ao quadrado é 7 ao quadrado, que é 49. Ok? ΔY vai ser o YA menos o YC. YA, 2, menos o YC, que é menos 1, vai ficar 2 mais 1, certo? Que é 3. Então, o ΔY ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado, que é igual a 9. Acompanhando aí, pessoal? As contas são grandes, né? Mas são ossos do ofício, tem que fazer. E agora calcular então o AC. O AC vai ser a raiz justamente do 49 mais 9, que vai ficar a raiz de 58. Certo? Deixa eu fazer aqui, mas vou pegar o lápis rosa de novo. O nosso AC ao quadrado, então ele é 58. Já chama a atenção que é exatamente a medida do AB ao quadrado, tá? Inclusive o AC é a mesma medida do AB, obviamente. Vamos para a última conta. Vou pegar essa cor aqui. Deixa eu ver, vou pegar essa aqui. Vamos fazer agora, tá faltando, já foi AB, já foi AC, falta o BC.
certo? Então, façamos o ΔX. Também vou fazer B menos C, tá? Então, XB menos XC. Repara que o XB é 6, menos o XC, que é menos 4. 6 mais 4, que é 10. Então, o nosso ΔX ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado, que é 100. Correto? Aqui eu não destaquei, né? Deixa eu destacar. 10. Delta Y. YB menos o YC. Estão vendo, pessoal? É só a aplicação da fórmula. Assim, é tudo repetitivo mesmo. Você aplica a fórmula e chega na resposta. O YB é menos 5 menos o YC, que é menos 1. Vai ficar então menos 5 mais 1, que é igual a menos 4. Esse menos 4 elevado ao quadrado, ele vai ser igual a 16. Então, o nosso BC, ele vai ser igual a raiz de 100 mais 16, correto? Isso é raiz de 116. E aí, deixa eu pegar rapidinho aqui um papelzinho para a gente poder fatorar, que eu não vou escrever aqui nesse papel, não. 116. Se eu for fatorar, ele é par, então ele divide por 2. Isso aqui vai dar 58. Dividido por 2 vai dar 29. E o 29 é primo. Então eu consigo aqui um 2 ao quadrado. E eu consigo extrair essa raiz. Então, aqui nós teremos um 2 saindo da raiz, tá? Então esse BC, ele mede 2 raiz de 58. Ok? E o nosso BC ao quadrado, olha por aqui, tá? Que é só eliminar essa raiz. 116. Vamos às considerações, tá? Repare então que o nosso maior lado é justamente o BC, porque nós temos raiz 58, raiz 58 e 2 raiz 58, ok? Então, em relação aos lados, nós temos que o BC, ele é o maior lado, tá? E o AB, ele é igual ao AC, tá? Então, como o AB, ele é igual ao AC, a primeira conclusão é que o nosso triângulo, ele é isósceles, tá? Ele é isósceles. Deixa eu virar mais para cá a iluminação. Ele é isósceles, tá? Porque são dois lados iguais. Então, já que o BC é o maior lado, se eu fizer aqui, ó, o BC ao quadrado, nós vimos que era 116. Os outros lados ali somados, AB ao quadrado mais AC ao quadrado, fica 58 mais 58, que por acaso
vai ser igual a 116. Então a soma ela deu igual. Vou utilizar a colinha só porque eu fiz. Já que a soma deu igual, esse triângulo ele é retângulo. Certo? Então a conclusão que a gente chega é que o triângulo ele é isósceles e retângulo. Essa é a classificação, é a natureza do nosso triângulo. Beleza? Ok, então, exemplo longo, né, pessoal? Deixa eu ver quanto tempo de aula que nós já temos aqui. 50 minutos. Então considere que essa é uma aula geminada. São 2 aulas seguidas, porque nós temos pela frente ainda mais 2 exemplos e também mais 2 exercícios. Aula longa, mas é porque essa parte da matéria é importantíssima também, tá? Por isso que a gente vai ficar aqui. Deixa eu só fazer uma pausa rapidinho aqui. Para vocês não vai ser nada, tá? É só para eu poder dar uma conferida nessa iluminação, que eu ainda tô cismado com essa iluminação. Espera aí rapidinho. Se não piscar o olho, eu já vou voltar. Pessoal, já voltei aqui com o exemplo 8, tá? Desculpa aí a interrupção. Para vocês não foi interrupção, né? Mas desculpa, ficou parecendo um corte aí, porque saiu do exemplo 7 para o exemplo 8 de repente. É só porque eu tô tentando configurar da melhor forma para vocês aqui, tá? Alguns pontos não fica tão boa a iluminação, mas aqui parece que ela tá melhorzinha, tá? Então vamos lá, ó. Exemplo 8. Mostre que o ponto A, 9, 0, equidista dos pontos B, 8 e 5 e 4 e menos 1. Tiago, o que é isso? Equidista. Pois é, pessoal, equi vem de equivalente, igual, dista, de distância. Então quando você fala equidista, é que ele está numa distância igual. Então o que a gente quer nesse exercício é mostrar que o ponto A ele está a uma mesma distância do ponto B e do ponto C. Ou seja, o AB é igual ao AC. Ok? Então vamos começar aqui calculando justamente essas distâncias, tá? A gente vai ter que fazer a distância. Primeiro vamos fazer do AB. Então, distância vou representar aqui o AB, tá? Começamos pelo ΔX. Vamos ver aqui. Vamos fazer B menos A. Então, XB menos XA. O nosso XB é 8 menos o XA, que é 9. 8 menos 9 é menos 1. Correto? ΔX ao quadrado vai ficar o menos 1 ao quadrado, que é 1. Beleza? Vamos fazer o ΔY. Fazer B menos A. YB menos o YA. YB é 5. Menos o YA, que é 0. 5 menos 0 é 5. ΔY ao quadrado vai ficar 5 ao quadrado, que é 25. Certo? Então, a distância entre o A e o B vai ser a raiz da soma desses dois valores. 1 mais 25, que vai ser a raiz de 26. Beleza? Acho que melhorou bem a iluminação, né, pessoal? Vamos lá, então. Vou pegar outra cor aqui para a gente poder calcular o AC. Aqui, pessoal, eu continuei chamando aquela distância de A e B, mas
Você pode chamar de AB também, tanto faz na verdade. Dá na mesma. Deixa eu só chegar o teclado aqui, só ouvir o barulho. Beleza? AC, vou fazer o delta X. Esse eu vou fazer A menos C. Tá? Então, XA menos XC. O nosso XA é 9, menos o XC, que é 4. 9 menos 4, 5. Então, o delta X ao quadrado vai ficar 5 ao quadrado, que é 25. Ok? Delta Y vai ser YA menos o YC, correto? YA menos YC, o nosso YA é 0, menos o YC, que é menos 1. Menos 1 vai ficar mais 1. Então esse delta Y dá 1. E fazendo ele ao quadrado, vai ficar 1 ao quadrado, que é 1. Podemos agora fazer a distância. Já temos os deltas. Vai ser a soma desses dois. Vai ficar a raiz então de 25 mais 1, que é igual a raiz de 26. Repara então que a distância do A até o B é a mesma distância do A até o C. Ambas deram raiz de 26, certo? Então isso aqui já prova que os pontos equidistam, beleza? Então, falou equidistam, você já sabe que guarda a mesma distância, beleza? Ok, então, seguindo. Exemplo 9. Bom, exemplo 9. Os pontos A e B são equidistantes de Q, pertencente à primeira bissetriz. Sendo A 4 e 2 e B 6 e 8, quais são as coordenadas de Q? Então, olha só, pessoal, informações importantíssimas aqui no enunciado. A primeira é aquela que diz que os pontos A e B são, então A e B são equidistantes de Q, tá? Então é a mesma história. O AQ é igual ao BQ, é o que a gente fez nesse exercício anterior aí, no exemplo anterior. E esse ponto Q, ele pertence à primeira bissetriz. Aí a gente tem que lembrar da nossa aula passada, né? Quando o ponto pertence a uma bissetriz, as coordenadas dele ou são iguais ou são simétricas. Iguais é porque o número é exatamente o mesmo, x é igual a y. Simétrica é que, embora o número seja o mesmo, os sinais são trocados. No caso da primeira bissetriz, as coordenadas são iguais, de forma que esse ponto Q, então, ele é da forma A e A, ok? Ele vai ser desse formato, as coordenadas dele são iguais. E é atrás disso que a gente vai. Beleza? Então vamos lá. Então, primeira informação do enunciado é que os pontos A e B são equidistantes de Q. Pessoal, muita atenção. Esse exemplo vai gastar um tempo, vai gastar seu neurônio, porque vai ter conta pra caramba, tá? Então vamos com calma aqui, tá? Então, se você precisar ir no banheiro, tomar uma água, faz uma pausa aí, volta daqui a pouco, que isso aqui vai gastar um tempinho, tá? Mas vamos lá então, ó. Vamos começar fazendo o AQ. Então, começando pelo AQ.
Vou fazer, pessoal, como as letras estão aqui no Q, tem o A e o A, eu vou fazer sempre Q menos A e Q menos B, tá? Então, deixa eu chegar mais pra cá. Não vai ficar muito enquadrado não, mas é porque onde está a luz aqui está dando uma sombra que está me incomodando um pouco. Então, delta X vai ser o quê? X Q menos X A. Quem que é o XQ? É o A. Menos quem que é o XA? É o 4. Tem como resolver isso? Não. Isso aqui fica em forma dessa expressão algébrica mesmo. Aí que vem o ponto. Vou resolver aqui embaixo, ó. Delta x ao quadrado vai ser justamente esse A menos 4 ao quadrado. Vou ter que abrir isso aqui. Não tem escapatória. Então isso aqui, pessoal, é um quadrado da diferença. Então fica o quadrado do primeiro, aí menos duas vezes, aí menos o dobro do produto aqui. 4 vezes A é 4A. Se eu dobrar, 8A. Mais o quadrado do segundo, que aqui no caso vai ficar 16. Ok? Guarda isso. Vou fazer o mesmo aqui pro delta y. YQ menos YA. Quem que é o meu YQ? É A. Quem que é o meu YA? É o 2. Então, A menos 2, tá? Delta y ao quadrado vai ser o A menos 2 ao quadrado. Mesma história do de cima, tá? Fica o primeiro ao quadrado menos o dobro do produto. Então o produto aqui é 2A, se eu dobrar é 4A, mais o quadrado do segundo. E aí, aqui na frente eu vou fazer esse aqui. E melhor ainda, eu vou evitar de ficar carregado. Eu vou fazer já o aqui ao quadrado, tá? Beleza? Vou fazer o aqui ao quadrado, que vai ser a soma desses dois. Esse e esse. Vai ficar A ao quadrado menos 8A mais 16 mais A ao quadrado menos 4A mais 4, de forma que esse aqui ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais A ao quadrado, 2A ao quadrado, fazendo aqui, ó, esse com esse, menos 8A menos 4A, menos 8 menos 4, menos 12A, mais 16 mais 4 é mais 20. Acompanhou? Qualquer coisa, pausa o vídeo, analisa. Se não entendeu, deixa no comentário aí que a gente explica depois de outra forma, com mais calma, no comentário ou mesmo em vídeo. Beleza? Então a gente chegou numa expressão para o AQ ao quadrado. Vamos fazer o mesmo agora usando o BQ. Vamos trocar de cor aqui. Vamos lá então, ó. Delta x. De novo, vou fazer sempre o Q menos o, no caso aqui, o B. Por causa da questão da letra. Então, xq é A menos xb, que é 6. Não temos o que fazer aqui. Correto? Delta x
ao quadrado. Agora que eu vi que aqui em cima eu viajei, né? Botei o parênteses no lugar errado. Enfim, delta x ao quadrado vai ser a menos 6 ao quadrado, que aí vai ficar a ao quadrado menos o dobro aqui, né, que é 6a, então vai ficar 12a mais o quadrado do 6, que é 36. Ok? Delta y. O delta y vai ficar yq menos yb. Yq é a, yb é 8. Então a menos 8. Correto? O nosso delta y ao quadrado vai ser justamente esse a menos 8 ao quadrado, que fica quadrado do primeiro, menos o dobro de 8a, 16a, mais o 8 ao quadrado, que é 64. Da mesma forma que a gente fez ali em cima, eu vou fazer aqui embaixo para a gente encontrar o BQ ao quadrado. Vai ficar então a ao quadrado menos 12a mais 36 mais a ao quadrado menos 16a mais 64. Então quem que vai ser o meu BQ ao quadrado? Temos aqui a ao quadrado com a ao quadrado, 2a ao quadrado, menos 12a com menos 16a. Então, menos 12 menos 16 vai dar menos 28a. 36 com 64 é 100. Ok? Então, chegamos aqui. Beleza? Usando essas duas aqui. Agora, repara naquela informação lá em cima que dizia que os pontos eram equidistantes, né? Aqui em cima foi dito que os pontos eram equidistantes, ou seja, o nosso querido AQ era igual ao também querido BQ. Isso significa dizer que se os números são iguais, os quadrados deles também são iguais, tá? E é justamente aqui que reside a solução. A gente vai pegar essa expressão daqui de cima e vai igualar com essa daqui de baixo, ok? Então vai ficar 2a ao quadrado menos 12a mais 20 é igual a 2a ao quadrado menos 28a mais 100. Ok? Então, primeira coisa que você pode observar, temos 2a ao quadrado e 2a ao quadrado, um de cada lado. Podemos então desconsiderá-los. Vou trazer o que é letra para a esquerda e o que não é para a direita. Então vou ter que tirar esse 20 daqui e eu vou ter que tirar esse menos 28a daqui. Correto? Então vou abaixar esse menos 12a. Para eu tirar esse menos 28, eu tenho que fazer mais 28. Então, mais 28a é igual, abaixo 100. Para eu tirar o mais 20, eu faço menos 20. Menos 12 mais 28 é o mesmo que 28 menos 12, que vai ficar 16a. 100 menos 20 é igual a 80.
O nosso A, então, vai ser, para eu tirar o 16, como ele está multiplicando, eu divido. 80 por 16 vai ser igual a 5. Então, o nosso A vale 5. E aí, finalmente, chegamos na coordenada do Q. Era A e A. Esse ponto aqui vai ser 5 e 5. Bom, pessoal, vocês vão perceber que teve um corte aí. Não sou muito fã de fazer corte, mas é porque realmente eu mudei de ideia quanto ao direcionamento da aula. Eu ia encerrar essa aula de hoje fazendo 2 exercícios, só que eu acho que a aula em si já foi muito extensa, a gente fez bastante conta, e de certa forma aqui no final seria mais do mesmo. Eu só vou passar uma ideia para vocês. Um exercício que eu ia fazer é esse exercício número 11 que está na tela de vocês aí. Eu vou chamar a atenção, primeiro, que na letra A está pedindo as coordenadas. Então isso aí é um bom exercício para vocês praticarem o conteúdo referente à aula 1, que na verdade a gente meio que vai fazer o contrário. Na primeira aula nós tínhamos as coordenadas e a gente marcava no plano cartesiano. Agora aqui é o contrário. Nós temos o plano cartesiano e queremos as coordenadas. Então basta que você faça as projeções aqui até cada eixo e conte quantas linhas você tem, quantos quadradinhos até você chegar naquele ponto. Então, só para poder ilustrar, esse ponto A, ele tá nessa linha que é partindo da origem, né? 1, 2, 3. Então aqui nós temos 3 para a direita, então o x é 3. E em relação ao y, 1, 2, 3. Também é 3. Esse ponto é 3 e 3. Façam isso para todos os pontos. Aí ele pede perímetro. Perímetro é a soma dos lados, tá? Nesse caso a gente vai fazer... É só você calcular os lados. Como que a gente calcula o lado? É fazendo distância de pontos. Então a gente calcula a distância do A até o B, calcula do B até o C, calcula do C até o D e do D até o A. Você vai ter 4 distâncias, basta você somar essas 4, beleza? E diagonais A e C, ele quer na verdade a distância do A até o C e a distância do B até o D. Também é só fazer as fórmulas direitinho, beleza? Não vou me alongar nesse exercício, façam. Eventualmente pode ser que num vídeo de questões eu volte e resolva essas, mas é só para poder dar uma orientação para vocês aqui mesmo. E em relação a esse exercício aqui, ó, determine as distâncias, determine o valor de m para que a distância entre os pontos do segundo quadrante A, 3m mais 1, 15, e B, m e 3, seja 13. Só para poder destacar para vocês, ele fala que esse ponto é do segundo quadrante. Então lembra que no segundo quadrante, o que acontece no segundo quadrante? O x ele é negativo, tá? E o y é positivo. Eu estou falando isso porque com certeza essa questão você vai chegar em 2 valores para o m. Só que você tem que ter essa atenção que o ponto é do segundo quadrante. Então você precisa que o x seja negativo. É óbvio que o m ali, o y já é, né, positivo, porque aqui é 15 e 3. O que está em jogo ali é o m. Então aquele 3m mais 1, ele tem que ser 3m, né? O 3m mais 1, nossa, ficou horrível isso, né, pessoal? Pera aí. O 3m mais 1 tem que ser menor que 0. E além disso, o m tem que ser menor que 0. Por aqui, se você resolver essa pequena inequação, você vai descobrir que o m tem que ser menor que 1/3. O que vai prevalecer é esse. Então, na hora que você fizer a sua solução, você vai encontrar 2 valores para m. O que vai valer é o que for menor que menos 1/3. Esse que vai ser o seu m, beleza? Aí é a mesma coisa, você aplica a fórmula da distância, calcula ΔX, calcula ΔY e repara que ele já te deu a distância. A distância aqui é 13. Na hora que você
substituir lá, o que vai acontecer, ó? Eu meio que tô resolvendo a questão, né? Mas o ΔX ali em cima, ó, se você for olhar, é 3m mais 1 menos m, tá? 3m menos m é 2m mais 1, faz o ΔX lá que seja, ao quadrado, né? O ΔY é 15 menos 3, que é 12. Aí na hora de você jogar na fórmula, você vai fazer ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado, isso aqui é igual a 13. Aí você faz aquele esquema para eliminar essa raiz, tá? De forma que você fique com a expressão mais limpa. Você vai ficar simplesmente com ΔX ao quadrado mais ΔY também ao quadrado é igual ao 13 ao quadrado. Isso aqui vai ser 169. E aí a sua expressão ela fica bem mais limpa, ok? Esse final foi rápido, pessoal, porque realmente eu adicionei depois. Eu vim aqui, voltei, cortei a questão do vídeo lá. E aí a gente está agora com essas questões ficaram em aberto, porque realmente eu ia fazer, mas a aula ficou muito extensa. E eu estou me estendendo mais, já estou falando há 6 minutos. Vou finalizar a aula aqui então, pessoal. Na próxima aula, a nossa aula 3, nós vamos falar de ponto médio, mediana e baricentro, ok? Também são assuntos importantíssimos. Agradeço a quem teve a paciência de ficar até o final. Inscreva-se no canal para receber as atualizações. E eu espero vocês na próxima. Valeu!